Meu nome é Tainá, sou professora, nasci em Santo André. Eu fui vítima de pedofilia e foi aonde começou todo o meu trauma, todos os meus medos, impactou muito na minha vida, no meu crescimento. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu tio, que já falecido, tentou abusar de mim. E isso foi uma coisa que marcou a minha infância, porque eu gostava desse meu tio e num momento que ficamos sozinhos, ele tentou tocar em mim. Pegou no colo, ele levantou minha saia, começou a brincar de médico comigo, fazer tudo naquela brincadeira de criança. Para mim era uma brincadeira, mas eu vi que estava indo para o outro lado. Mas eu acabei desabafando e contando para alguns familiares meus o que tinha acontecido. O que me deixou mais triste é que pessoas da minha família falaram que era mentira da minha parte. Que isso não tinha acontecido, era impossível ter acontecido isso. Então, só que os meus pais acreditaram em mim. Eu fiquei uma criança calada, eu tinha medo de tomar banho sozinha, eu tinha medo de dormir sozinha, de ficar sozinha. Então, eles viram meu comportamento como mudou. Era uma revolta que eu comecei a querer aparecer. Então, eu coloquei piercing, eu falava palavrões, e aí eu usava roupas curtas, eu colocava cabelo, colocava cílios, colocava unha, queria aparecer, totalmente montada. Tive um relacionamento e nesse relacionamento foi muito abusivo, era ciúmes das duas partes. Eu era dominada pelo meu coração, mesmo sendo traída, agredida, eu queria aquela relação, eu lutava, eu era obcecada, precisava ter ele e eu não aceitava perder. Então eu aceitava as traições. Numa dessas traições eu fui humilhada, envergonhada, que além de ter sido traída, ainda foi publicada a traição nas redes sociais. Então não só eu bastava saber da traição, mas sim todas as pessoas das redes sociais tinham que saber. Eu dei o basta no relacionamento e foi onde eu comecei um relacionamento com a depressão. E depois que minha filha nasceu, após uma semana, eu me vi depressiva, mas é aquela depressão que eu tinha crise de ansiedade, eu tinha medo, pavor. Eu ouvia uma voz para me matar ela e depois me matar. Eu vi uma voz, porque quando ela era bebê, eu esquentava água para colocar na banheira para dar banho. E quando eu esquentava essa água, eu já ouvia essa voz, vinha essa voz. Joga essa água quente na sua filha, depois você se mata. Cheguei em 2 psicólogas, uma me diagnosticou com depressão e a outra me diagnosticou com síndrome do pânico. E uma delas me encaminhou para o psiquiatra. E foi aonde entrou a medicação. Só que a medicação não tirava a depressão, não tirava a ansiedade, não tirava o síndrome do pânico, nada. Eu tomando a medicação era a mesma coisa que se eu estivesse tomando um copo de água, que não ia fazer efeito, não ia curar o que eu estava sentindo. Numa dessas consultas, eu saí do consultório e da terapia, a psicóloga falou para mim assim: o seu caso é bem grave, vou ter que mudar a dosagem, a gente vai ter que fazer uma outra terapia, porque você já está num estágio bem avançado da depressão. E eu nunca tinha falado com Deus. E eu falei assim: meu Deus, eu não quero ficar tomando medicação. Eu não sou louca, eu não nasci com isso. Por que eu vou ter que conviver com isso? Falei, abre uma porta para mim, meu Deus, faz alguma coisa pela minha vida. E essa oração foi respondida, que foi uma oração que eu fiz sincera, de alma aberta para Deus. E foi quando eu recebi a visita da minha prima. E foi quando ela me chamou. Você vai numa reunião comigo e se você sair da mesma forma, você não precisa voltar mais.
Eu perguntei, onde que é essa reunião? E ela falou, é na Igreja Universal. E eu já tinha um preconceito com a igreja. Porque eu acabava ouvindo o que as pessoas falavam e sem pesquisar, sem nada, sem saber da informação certa, falava, não, o pessoal rouba, eles não são dignos de fazer oração. E o brilho dela era diferente. Quando eu me olhava no espelho, eu via a minha cara derrotada, caída, era trevas. E quando eu olhava para ela, eu via a diferença. E foi quando eu fui. E na reunião parecia que só estava eu e o pastor. E Deus. Porque parecia que o pastor estava conversando comigo. A palavra que ele pregou foi toda para mim. Foi tudo. Então, assim, eu vi o cuidado de Deus ali. A minha oração foi respondida. Eu só sei que eu chorei muito. E desabafei com Deus. Contei tudo para Ele. Tudo que estava passando na minha vida. E eu nem sabia que eu poderia falar tantas coisas. Que eu não sabia que Ele era o meu pai. Que Ele era o que ia me dar o socorro. E ali eu desabafei. E de lá, quando eu saí, acabou a reunião, eu saí com uma felicidade que eu não conseguia explicar. Dormi bem e parece que até minha filha dormiu bem também. Parece que eu passei para ela a paz que eu senti. Então, nós duas dormimos bem a noite inteira. E foi quando eu me batizei e decidi. E dali, quando eu me batizei, eu já vi outra Tainá. Outra Tainá nasceu. E dali eu fui mudando. As minhas vestes, o meu comportamento. Já não falava mais palavrões. Então eu perdoei. Perdoei o meu tio, mesmo falecido, eu perdoei. Eu perdoei até mesmo as traições. Eu perdoei tudo. Tudo que foi passado. E principalmente eu pedi perdão. Eu reconheci que eu precisava pedir perdão também. Então eu pedi perdão para todas as pessoas que eu magoei. E o perdão foi algo libertador. Depois do perdão, parece que as coisas ficaram mais claras. Ficou mais abrangente o caminho. E fui curada da depressão, frequentando as reuniões. Não, parece que Deus tirou com a mão. Eu mesmo sem perceber, eu vi, nossa, não tenho mais medo. Não tenho mais crise de ansiedade. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu falei, eu não posso priorizar mais nada do que isso. Porque é a minha salvação, é a minha alma. Então eu não me preocupava com o emprego, eu estava desempregada. Eu não me preocupava com nada, vida sentimental, com nada. Eu priorizei o Espírito Santo. Eu fui para o altar. E eu falei, meu Deus, eu vou para o altar e eu quero o Espírito Santo. E eu não trabalhava. Eu falei assim, eu vou para o altar mesmo sem trabalhar, porque o Senhor é comigo. E eu me lembro até hoje que eu era muito apegada com o meu cabelo. Eu tinha um cabelo enorme. E eu não cortava, por nada. Eu queria deixar ele grande, eu queria cuidar. Eu me via pela beleza, gostava do meu cabelo, era apegada. E foi quando numa dessas orações, Deus mostrou para mim o que Ele queria. Ele falou assim, se você quer tanto, corta o seu cabelo e me dá no altar. E foi quando eu falei, o quê? Fiz assim, o meu cabelo, que eu gosto tanto. E foi aonde eu não pensei duas vezes. Eu fui, eu cortei chorando, mas eu cortei ele muito curto e eu entreguei para Deus. Por mais que o valor dele não seria tão alto, mas o que me doeu foi maior e Deus viu. E depois de eu ter feito esse propósito com Deus, não passou um mês, eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi algo, eu saí de casa decidida. Eu acordei mais cedo, eu falei, Deus, hoje eu vou receber o Espírito Santo. Eu falei que eu ia receber e eu estava decidida. E foi aonde eu parecia que estava só eu e o altar na igreja. Eu nem a voz do pastor eu consegui ouvir. E era nítido Deus dentro de mim, falando para mim, filha,
tu estás salva, eu sou contigo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não senti tanta felicidade no parto da minha filha igual eu senti aquele dia. É uma felicidade que só quem recebe o Espírito Santo pode descrever. E eu me senti amada, valorizada. Eu me sentia que eu fazia parte de Deus, que agora Ele estava dentro de mim. E teve uma força que eu falava assim, Deus, eu vou vencer tudo. Tudo que eu tiver que passar, eu sei que eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Vontade de ganhar almas foi a principal, que eu falei, meu Deus, eu tinha outro olhar para as outras pessoas que viviam a mesma vida que eu. Eu queria ajudar, eu queria falar, olha, isso que você está sentindo, só Deus pode te curar. Eu comecei a ter discernimento com as coisas, a ter sabedoria. É Deus que me guia em todas as coisas, em tudo. Sabedoria como mãe, como agir, porque antigamente, quando não tinha o Espírito Santo, gritava com a minha filha, e hoje não. Eu sou calma, eu tenho paz, então eu tenho tranquilidade para fazer todas as coisas. Coisas que nem a faculdade pôde me ensinar como professora. Mas hoje eu tenho a sabedoria de Deus. Eu tenho o direcionamento dele na minha vida. Eu não troco por nada. Por nada. O Espírito Santo não tem troca. Não tem conversa, vou trocar por algo material. Não. Não tem. Porque a gente não pode pensar no aqui. A gente tem que pensar no porvir. E pensar nas almas. Pensar no que a gente pode proporcionar para elas. A ajuda, o amor. O olhar é totalmente diferente. Então, eu não troco o Espírito Santo por nada.